E aí, galera, estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast. E você que não assistiu os outros ainda, já corre lá e assiste, já deixa o seu joinha nesse também, se prepara para compartilhar porque tem coisa boa aqui. O convidado de hoje, ele é ministro da palavra, escritor, graduando em teologia e em história, CEO da Maná Editora e membro da Family Church, um menino de Deus, um cara de Deus que está aqui comigo, João Antônio. Muito bom ter você aqui, meu amigo. Que bom estarmos juntos, Karen. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando. Que bom estarmos aqui. Acredito que esse projeto chegou para abençoar a vida de muitas pessoas e o conteúdo que está sendo entregue aqui vai ser capaz de revolucionar a sua vida e o que Deus tem para você. Por isso, Amém. não perca os episódios, esteja aí, interaja. E que bom estarmos juntos. Parabéns, Karen, pela iniciativa. E que honra fazer parte. Meu Deus. Obrigado. A honra é toda nossa, amigo, toda nossa. Para começar, amigo, eu queria que você contasse pra gente um pouco do começo da paixão por Deus do João. Como foi o começo desse amor por Deus, desse amor pela palavra, desse desejo de aprender, de conhecer? Conta pra gente um pouco. É muito bom a gente pensar em começos, porque um princípio que eu sempre carrego para minha vida é que talvez a forma como a gente lida com muitas questões no início da nossa caminhada determina onde a gente chega. É, Se a gente não tem um discernimento da nossa identidade, de quem a gente é em Deus, dificilmente a gente chega onde Deus quer nos levar. é verdade. Ninguém mais do que nós é capaz de ter discernimento daquilo quem somos. Ninguém mais do que nós. Então, ter noção disso é capaz de nos fazer seguir um caminho correto para aquilo que Deus tem para nós. E por que que eu digo isso? Eu comecei muito novo. E eu acho que como todos que começam muito novo, um grande desafio que sempre tem diante de si é se não o problema da idade. É E do verdade. preconceito, e de tudo que você tem, de tudo que você recebe. Se você não tem a sua identidade em Deus firme, e você não tem consciência de quem você é, dificilmente você chega onde Deus quer pra você. Eu hoje estou em Goiânia, mas eu vim de uma cidade do interior de Goiás. Uma cidade que fica a 90 quilômetros daqui de Goiânia, Turvânia. Talvez a maioria das pessoas não conheçam. E eu cresci em um lar cristão e comecei o meu ministério com 13 anos de idade. Mas o meu ministério não começou aí. Não começou aí. A Né? parte visível A parte começou aí. visível não começou aí. Eu me lembro, é até algo engraçado, eu me lembro de muitas experiências pessoais que agora, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu falo, meu Deus, se não era um propósito de Deus, alguma coisa tinha. Hum, É impossível pensar. Como eu sempre cresci em um lar cristão e muito ligado à igreja, eu sempre admirei muito o ministério pastoral. Foi uma coisa que eu sempre admirei muito, muito, muito. uau. E essa admiração gerou em mim o desejo pela pregação. Eu lembro de algo que é bem marcante. Eu acredito que eu tinha uns 9, entre 8 e 9 anos. Na porta da minha casa tinha aquela caixa que fica o registro de água. Uhum. Não sei como é em diversas regiões, mas pelo menos aqui na região de Goiânia, Goiás, é dessa forma. Registro. Eu lembro de pegar uma telha, colocar em cima desse registro, ir atrás, fazer daquilo um púlpito e fingir que eu tava pregando. Que legal. 8, 9 anos, de frente pra rua. Aí você imagina quem passa vendo aquilo. Aham. Então aquilo começou a lançar fundamento. Só que nessa transição dos meus 9 até os meus 12 anos, a gente vive aquela fase das descobertas, do novo. Uhum. E foi onde eu me distanciei um pouco daquele desejo que eu tinha pelo ministério. Distanciei. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci o pastor Jonathan Porcionato. Pastor Jonathan, eu diria que foi a pessoa responsável para eu estar onde eu estou hoje. Uau. Às vezes as pessoas não o conhecem, mas a influência que o pastor Jonathan teve na minha vida foi grande demais. E muito do que as pessoas veem hoje da minha paixão pela escritura, do meu amor pela palavra, veio dele. Veio dele. Uau. O pastor Jonathan era recém-casado.
chegou pra pastorear em Turvânia. Chegou ele, a esposa logo engravidou. E a igreja num processo de crescimento. Eu lá com ele. E eu lembro que um dia, cara, ele falou pra mim assim: meu filho, você conhece a escritura como ela deve ser conhecida? Eu falei: pastor, acho que pelos meus limites e pelo que eu muito conheço, é a partir daquilo que a gente ouve, pregação e tudo. Nunca me dediquei em um estudo, em um estudo formal a respeito disso. Uhum. E o pastor Jonathan, ele estava acabando de passar por uma transição no seminário de teologia. Aí ele pegou 3 livros de teologia dele e me entregou. Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ele pegou aqueles livros e me entregou. Aqueles 3 livros, cara, foi a minha porta de entrada para conhecer a Deus, para me apaixonar e para descobrir o meu propósito. Uau. Foi nisso. Através de uma pessoa. Ok. Depois que ele fez isso, em um sábado de manhã, na porta da igreja, ele falou assim: meu filho, você já está se dedicando à palavra. Você já está se dedicando a conhecer. Mas você precisa ir para um novo nível. Aí ele me fez uma pergunta: você conhece o Espírito Santo? Uau. Aí eu falei: conheço, pastor, de ouvir falar. Já li sobre. Ele: pois é, tá na hora de você buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí aquilo criou em mim uma incógnita. O que é isso? Aí ele foi me explicar. Aí, como a maioria das pessoas, quando ouve sobre isso, cria as várias perguntas na cabeça. E não há nenhuma melhor resposta para essas perguntas do que a experiência pessoal para responder elas. Não há. Então vamos lá. Através dele, eu me apaixonei pela palavra. Através dele, eu posso dizer que eu conheci a Deus pelo conhecimento e pela a forma como ele me mostrou que Deus deve ser conhecido, mas não só conhecido na teoria, parte para parte da experiência. Uau. Ok, desde aquele dia, dessa fala dele, aquilo criou algo no meu coração. Eu preciso receber isso. Eu preciso viver isso. Se ele falou que existe, eu preciso disso. Eu preciso disso. E desde então eu comecei a orar, buscar. Mas parece que não acontecia. Falei: meu Deus, ou o problema sou eu, não é isso que Deus tem pra mim. E tudo bem. Eventos, congressos, acontecia com outros, comigo não acontecia. Um culto de quinta-feira. Igreja vazia. Eu era só na praça da igreja. Sentado no som, com o filho do pastor no colo. O pastor terminou de pregar, foi orar. E aí eu lembro que ele chegou e colocou a mão na minha cabeça. E ele falou assim: hoje Deus te entrega uma porção maior daquilo que ele tem pra você. Uau. Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, cara. E eu diria que ali foi o fundamento do meu início. Porque a partir dessas experiências que eu tive ali, cara, eu fundamentei o meu ministério. Eu entendi o que eu queria pra minha vida. Como eu vim de uma igreja consideravelmente pequena, de uma cidade de interior, eu entendi o que é o evangelho. Ali eu compreendi o que é o evangelho. E hoje eu sei que, pela graça de Deus, o que eu vivo é em razão das raízes que Deus me fez construir ali. Porque ali eu vi pessoas serem libertas, eu vi pessoas serem transformadas, eu vi casamentos serem restaurados, eu vi pessoas viciadas em drogas serem libertas. Eu entendi o poder da palavra. Literalmente eu entendi o poder da palavra. A minha cidade a cidade de onde eu vim, é uma cidade pequena, 5 mil habitantes. E eu te digo com toda certeza, não teve uma rua daquela cidade que eu não evangelizei junto com o meu pastor. E é isso que às vezes é algo que eu acho até engraçado, porque hoje eu tenho 22 anos. Aí as pessoas olham, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes as pessoas olham e falam: meu Deus, é um jovem, tá começando agora. Ok, concordo, é realmente começando agora. Mas já são quase 10 anos. Quase 10 anos. São as histórias que ninguém conhece. Que ninguém vê. E ninguém vê. As pessoas estão vendo hoje um João Antônio que não surgiu do nada. Foi uma série de coisas que levaram eu viver isso agora. Muita gente me conhece agora. Muita gente me ouve agora.
mas não sabe as experiências que eu tive, não sabe o caminho que eu tive que passar, não sabe O que você semeou. o que eu tive que semear, a Uhum. forma como o meu ministério começou. É, eu digo isso com meu coração escondido em Deus. Eu sempre tive um amor muito grande pelo ministério pastoral, mesmo ainda não sendo pastor, mas eu sempre tive o meu coração nisso, meu Uhum. coração nisso. A pregação, o ministério da palavra foi uma consequência disso. Uau. Foi uma consequência disso. Não foi proposital. Não foi proposital. E a minha visão do que é a pregação sempre partiu muito do meu início. Uhum. Do meu início. Você me fez uma pergunta: como que começou a sua paixão por Deus? Eu diria que a minha paixão por Deus começou amando a Deus e vendo que eu também devo amar as pessoas. Uau. Uau. Que Se, incrível. se a gente não tem essa visão, cara, dificilmente o nosso ministério é cumprido com excelência. A É. paixão por Deus não é definida por 40 minutos em um púlpito, não é determinado por 2 horas e meia dentro de uma celebração. Acho que a paixão por Deus é evidenciada naquilo que a gente transmite e no que o evangelho está gerando. Uhum. Eu pregar pode ser a melhor pregação que exista. Se isso não gera mudança no coração das pessoas, não foi pregação. Foi uma palestra, pode ter sido qualquer coisa, mas não foi o poder do evangelho evidenciado ali. Então, o meu começo com Deus, dessas experiências e tudo, é o que me molda hoje. Por isso eu disse, se a gente não tem uma visão definida de quem nós somos no começo, dificilmente a nossa vida com Deus, seja no agora, seja no futuro, seja onde queremos chegar, dificilmente a gente conclui isso com excelência. É verdade. Paulo disse que ele cumpriu o ministério, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Para você guardar, você precisa ter. É verdade. Se você não tem, você não guarda. É por isso que, às vezes, eu não me assusto quando a gente vê algum nome gospel se despontando, aparecendo em evidência, fica 1, 2, 3, 9 anos e de repente desaparece. De repente você ouve falar coisa. Porque você conhece a pessoa a partir do tempo que ela chega em evidência. Mas Uhum. você não conhece as raízes e o que está no coração dela. Se ela não tem fé para guardar, se ela não preserva aquilo que ela tem, dificilmente a caminhada dela é bem sucedida. Então, o meu começo, as raízes do meu ministério começaram aí. Em uma cidade com 5 mil habitantes, através de um homem que Deus levantou para me direcionar, para conhecer a palavra, para entender que a palavra não é medida só na teoria, mas também na experiência, o que ela é capaz de gerar. E evangelizando, pregando, vendo o poder do evangelho. Foi assim que tudo começou. Uau. Foi assim. E é incrível ouvir você falar isso, porque geralmente os fundamentos são invisíveis a todos, mas são totalmente visíveis a Deus, né? Sim, E é isso que aprofunda, é isso que nos enraiza, nos assegura. E eu gosto quando a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Paulo vai dizer: ninguém ponha outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. sim, E na sua fala sobre sua história, acho que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, ou uma bipolaridade que a gente tem sobre conhecimento e experiência, né? Sobre a teoria e a prática. sim, Parece que para muita gente um repele o outro, quando na verdade é o complemento de tudo isso. Aquilo que eu conheço precisa resultar em uma prática, e sim, aquilo que eu experimento precisa me apontar para um conhecimento que eu tenho. sim. Fala um pouco para a gente de como você olha para o conhecimento como algo, sim, essencial e profundo, mas também para a experiência, para a prática, para a vivência, como algo totalmente necessário também. Claro. Cara, isso é muito interessante porque uma da. Eu acredito que a maioria de quem nos assista e esteja nos acompanhando faz parte da tradição pentecostal. Se não a maioria. E uma das coisas que mais me fizeram me apaixonar pela tradição pentecostal, que é tão bombardeada de críticas por Hum. tantas pessoas, por dizer que a tradição pentecostal ela isenta a pregação da palavra, ela isenta o conhecimento, nada disso.
nada disso. Se a gente entende um pouco do que é a tradição pentecostal, a gente percebe que há um equilíbrio entre o conhecimento e a experiência. O conhecimento e a experiência. Vamos entender algo. O evangelho, ele é um evangelho para você experimentar, não é um evangelho para teoria. Esse experimentar do evangelho fala de transformação. Sim. Se eu experimento uma transformação do evangelho em mim, significa que a teoria passou pelo filtro da experiência. Eu não posso dizer que há uma divisão entre conhecimento e experiência. Porque senão eu estou dizendo o quê? Que eu não creio no evangelho que eu prego. Que eu não creio no evangelho que Jesus pregou. Que eu não creio no evangelho que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram. Uma das ênfases de Jesus e uma das maiores críticas que Jesus recebeu no seu ministério foi de quê? Ele se assenta com pecadores. Ele conhece a lei, mas ele se assenta com pecadores. Jesus já defendeu uma mulher que estava sendo apedrejada e mostrou a eficácia e o poder do evangelho. Jesus, em um encontro com uma mulher que estava em adultério, colocou o poder do evangelho e mostrou que há uma evidência de transformação. Então, como eu posso dizer que tudo se consiste só na teoria e não na experiência? Porque o que nós cremos e acreditamos como experiência não parte daquilo que muitos utilizam como argumento para criticar o movimento pentecostal, que é de que, meu Deus, essa loucura, essa êxtase que acontece dentro de um culto de pessoa roda ali, língua estranha ali, isso é um problema. Não, a experiência não consiste só nisso. Eu, particularmente, João Antônio, estou falando de mim, eu tenho a minha forma de cultuar. Tenho a minha forma de expressar o meu amor por Deus e o meu sentimento por Deus e a minha experiência com Deus. Só que eu não me sinto na posição de chegar para Irmã Maria, que tem 75 anos, que desses 75 anos, talvez 50, 60 anos, ou talvez até os seus 73 anos de vida, criada na igreja, orando, fazendo parte do ciclo de oração, eu não me sinto, cara, no direito de chegar e dizer assim, isso aí, essa língua estranha no meio do culto, essa sua forma de cultuar tá errado. Por que tá errado? Por que tá errado? Se você vai para a Bíblia, não há uma passagem sequer que fale que os dons cessaram. Não há uma passagem sequer que fale que as línguas não fazem parte daquilo que Deus entrega a partir dos dons, da repartição dos dons. Se você pega o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, você percebe algumas bases da igreja. Vamos pensar nessas bases? Primeira base, eles perseveravam na doutrina. Sim. Eles perseveravam na adoração. E Atos 2, a igreja é selada pelo Espírito Santo. Aí você vê que há uma variedade de línguas ali. Essa variedade de línguas faz com que o evangelho seja pregado. O evangelho pregado gera conversão. E aí? Como que eu posso dizer que a experiência está distante do conhecimento? Vamos pensar em uma passagem, às vezes, muito mal interpretada, que é a passagem onde Paulo fala que a letra mata? Isso eu ia perguntar para você. Mas fala pra Sabe o que Paulo tá falando ali? Paulo está falando que conhecimento sem experiência mata. Não é que você se aprofundar no conhecimento, isso te destrói. É que você precisa experimentar. Você precisa viver. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, vocês estão muito acostumados com a lei de Moisés, vocês estão na teoria, vocês usam isso para basear a forma farisaica de vocês de enxergar. O que é isso? Vocês são críticos. Para vocês não há possibilidade de mudança. Para vocês não há possibilidade de restauração. Mas o evangelho que eu creio, ele é poder de Deus. E o poder é para você experimentar. O poder é para você viver. Então eu acho que nós temos muitos excessos hoje no movimento pentecostal, como em outra tradição.
como Sim. qualquer outra tradição. Sim. Isso é inegável. Isso é inegável. O culto ele tem que ter sua ordem, a pregação, a exposição do texto, ok. Mas uma coisa que o movimento pentecostal deve ser aplaudido é que ele sempre mostrou que a experiência e o poder de Deus é possível ser provado. É possível ser provado. As maiores revoluções da história partiram de ações do Espírito Santo no meio da sociedade. É o convencer pela palavra, Sim, mas ela desce tanto, ela se infiltra tanto dentro da gente ao ponto de frutificar em um convertimento. com certeza. A essência do evangelho é isso, transformação. Transformação. Que éramos antes, não somos mais agora que Sim. conhecemos o evangelho. O evangelho nos leva a saber que a gente tem que ter uma consciência aberta sempre para a ação de Deus. Sempre para a ação de Deus. Eu seria um hipócrita se eu pregasse e eu dissesse que a experiência está separada desse evangelho que eu prego. Minha vida seria comum. Seria comum, seria teoria, seria apenas filosofia. Isso seria rasa demais, né? Eu não consigo ver Jesus desenvolvendo o ministério dele baseado simplesmente em questões teóricas. Eu não consigo, cara. Você pega o ministério de Jesus, ele... Vamos perceber algo. Com 12 anos, ele está dentro do templo ensinando mestres. Em João, ele está em um casamento. Falta vinho. E o que ele mostra? Ele mostra o poder do evangelho ali. Ele mostra que se a gente está preso às nossas crenças, que partem de nossas teorias, nós não experimentamos um novo nível de Deus. Nós não experimentamos um novo nível das excelências que Deus tem para nós. Há algo interessante que eu gosto de pensar sempre nisso, é o seguinte. Como você disse, a principal ênfase do evangelho é a transformação, é a salvação. É uma mudança de vida, é uma mudança de experiência. É você descobrir um caminho no meio de trevas. É você achar a luz em meio à escuridão. Uau. É você ter acesso a pastos verdejantes em meio a dias difíceis. É você entender que você tem um pastor em meio às suas dores. Isso é o evangelho. O evangelho nos mostra que viver com Deus é sempre estar aberto a uma experiência e saber que Deus pode sempre mudar o cenário da nossa vida. É saber que você pode deitar, você pode se dispor a descansar, mas com seu coração destruído, ansioso, mas você pode acordar e tudo ter mudado. Isso é o poder do evangelho. Essa é a experiência que o evangelho proporciona. Um exemplo para a gente entender isso melhor, vamos pegar Atos. Eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Vamos pegar Atos. Você olha o capítulo 2, você vê que Pedro prega um sermão maravilhoso. Mas quem é aquele Pedro que prega? Foi o Pedro que negou Jesus, cara. Mas meses depois disso, ele está pregando. Porque o evangelho transforma e ainda te dá propósito. Ok, Atos capítulo 3, você vê Pedro e João subindo no templo para orar. Você vê um Pedro que negou e você vê um João que esteve aos pés da cruz. Se você chega para Pedro e pergunta assim, Pedro, o que é o evangelho para você? Pedro poderia dizer que o evangelho mostra que mesmo que eu erre, ele sempre abre uma porta de reconciliação para mim. Aí você pergunta para João, o que é o evangelho para você? Talvez João diria, o evangelho me mostra que mesmo que tenha as dores, que mesmo que tenha o sofrimento, que mesmo que eu esteja diante de uma realidade que pareça o fim, Jesus na cruz acabou, eu posso sempre crer que Deus pode mudar aquele cenário, porque a palavra dele permanece. É isso. Aí você vai, aí vamos seguir. Aí você chega e vê que há um coxo na porta do templo que Pedro e João estão indo. Aí você vê, o texto diz o seguinte,
que ele era colocado ali para receber esmola. Aí ele olha para Pedro e João como com um olhar desejando receber algo que ele estava acostumado sempre. Aí Pedro olha para ele e diz: o que você está esperando, eu não tenho para te dar. Porque você está acostumado. Você está vivendo a sua vida pela teoria do que você conhece. Mas agora eu vou entregar algo para você que me faz perceber que Jesus pode ser crucificado, mas ele ressurge no terceiro dia. Que eu posso ter negado, mas que hoje eu estou aqui. Que dias atrás eu estava pregando, o Espírito desceu, de repente, não esperava, aconteceu. E é isso que você vai provar agora. Em nome de Jesus. Levanta e anda. O que a gente entende? Que o Evangelho nos faz entender que a vida é sempre feita de uma novidade. Deus sempre nos faz ter uma nova experiência na proporção que a gente ama Jesus e ama o Evangelho. Sim. Então, eu não posso entender que o conhecimento vai isolar a experiência. Ou que a experiência vai me afastar do conhecimento, porque a base é: eu preciso conhecer Jesus para que a minha vida seja transformada, para que eu tenha essas experiências. E se eu não conheço a Ele, Karen, se eu não conheço a Jesus, a minha vida, ela é estática. Ela é estática. Quais são um dos maiores problemas dessa geração? Está em relação aos seus sentimentos de ansiedade. E o que é o sentimento de ansiedade? Preocupação? Excesso de futuro? Ou marcas do passado que ficaram? Significa então dizer que é uma vida estática. Você se move pelas suas preocupações, você se move pelo seu passado e aquilo se torna uma realidade para você. Mas o Evangelho nos ajuda a entender que Deus pode mudar cenários, que Deus está cuidando de tudo e que se a gente tem a nossa mente nele, cara, o nosso coração cativo nele, Deus, ele é poderoso para revolucionar a nossa história. Amém. Eu não estou dizendo aqui que não que é um problema você procurar apoio psicológico, nada disso, nada disso. Mas que o Evangelho, ele é uma base essencial nessa caminhada. Sim. Porque o Evangelho nos faz entender que os caminhos que foram destruídos um dia, Deus tem capacidade de mudar. Aquilo que temos como um problema para o futuro, Deus está cuidando. Deus vai cuidar. Por mais difícil que seja, doloroso que seja, Deus vai cuidar. Então é impossível eu pensar conhecimento sem experiência, porque seria teoria. Eu não quero viver uma vida de teoria. É isso. Não quero viver uma vida de teoria. Deus tem muito mais para nós. Amém. Tem muito mais. É isso. É bom ver uma pessoa que é firmada na sua identidade em Cristo, porque é por isso que eu acho muito sóbrio a forma como você fala da questão do sofrimento, porque casa muito com o que eu entendo, que o sofrimento ele matura a gente. Então a gente não precisa olhar para ele com os olhos de vai me machucar. Não, peraí. Pode até me machucar, mas na verdade é Deus me moldando, é Deus tirando algo, é Deus cuidando de algo. E você trouxe aqui seu novo projeto, né? Seu novo livro aqui, gente, ó. Sobreviver o sofrimento. Sofrimento. Fala um pouco disso, amigo, de uma visão madura sobre o cristão passando pela fase do sofrimento. Tem uma passagem, Karen, em 2 Coríntios 4, 7, que Paulo diz assim: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus, não de nós. Esse versículo ele foi a chave pro nascimento desse livro. Uau. É por isso que a gente tem o subtítulo aí, 31 dias, encontrando o tesouro. O tesouro. O que eu quis com isso é mostrar que todo sofrimento, toda dor nos revela algo. Tem um tesouro aí dentro para ser revelado. É interessante a forma como Paulo mostra que nós somos vasos de barro. O que é um vaso de barro? Um vaso de barro ele pode se trincar, mas ele está sempre nas mãos do oleiro. Uau. Qual que é o passado de um vaso? É o barro. Então significa que Deus pode pegar todo o passado de dor
e moldar, usar para um propósito. Meu Deus. Pode usar para um propósito. Pode. Pode. Então, as nossas fragilidades têm que ser enxergues dessa forma. Nós somos como barro, nós podemos nos ferir, nós podemos nos trincar, mas há um tesouro ali dentro. Há um tesouro ali dentro. E esse tesouro é o Espírito Santo, ele está ali. Você tem o Espírito Santo. Eu te pergunto, eu tenho essa xícara com água. Se ela quebra, o que vai sair? Vai sair a água. Vai sair a água. É. Então, se você é um vaso com um tesouro dentro de você, se você se racha, se você tem um tesouro ali dentro, se você tem o Espírito Santo ali, o que vai sair? Virtude do Espírito. É por isso que Jesus diz, eu envio o Espírito Santo. Porque ele vai estar consolando vocês, ele vai estar aí. Então, o que Jesus está dizendo é, cara, sofrer faz parte da vida. Sim. Ter dor faz parte da vida. Jesus, ele tem a sua natureza divina, mas ele tem a sua natureza humana. E para a sua natureza humana, Filipenses, Paulo diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou e se tornou homem. Então, para você reconhecer a sua humanidade, você precisa entender que você precisa se esvaziar. Sim. Se esvaziar. O que significa? Jesus sofreu, Jesus passou pela dor, Jesus orou pedindo para que Deus tirasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. O que ele ouviu? Silêncio, nada. Nada. Jesus falou das suas dores. Jesus chorou por um amigo. Cara, imagine o sentimento de Jesus no seu ministério, pregando e tendo muitas vezes a sua pregação rejeitada. Portas fechadas. Se ele tinha natureza humana, imagine o que isso gerou no coração dele. Então, eu acho que a melhor forma da gente pensar as nossas fragilidades é olhando para Cristo. Sim. Eu caminho, eu vejo algumas pessoas questionarem, mas fala-se muito sobre o sofrer, sobre o padecer, parece que o crente ama sofrer, o crente ama a dor. Não, é porque a gente entende que há um tesouro escondido na dor, que há uma recompensa por trás de todo sofrimento. E se Cristo foi marcado pela cruz, nós seremos marcados pela cruz que a gente vai carregar. Sim. E eu aprendi a olhar para isso como uma forma de perseverança na minha decisão, uma forma de compromisso. Nós passamos pelo sofrimento comprometidos com Cristo, nós passamos pela dor comprometidos com Cristo. E isso é uma visão de gente madura na fé. Maturidade. É por isso que Paulo diz, eu prossigo para o alvo, é uma caminhada constante de experiência e de maturidade. Aí eu gosto daquela música do Marcos Almeida, Toda Dor é por Enquanto. Uau, eu gosto também. Ou aquela outra, esperar é caminhar. É. Você precisa se mover. Aí você falou, tem muita gente que diz o seguinte, parece que quem segue o evangelho gosta de sofrer. Mas aí você pega a vida dessa pessoa, a gente entra em uma grande contradição. Porque eles olham para aqueles que servem a Deus e dizem o seguinte, quem segue o evangelho gosta de sofrer. Aí você olha para a vida da pessoa. Pega a vida da pessoa. O que eles dizem e definem como sofrimento para o cristão, a gente vê como vitória. Porque Paulo disse, nós nos movemos, nós prosseguimos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há uma recompensa. Sim. Nós temos uma garantia. João disse, as lágrimas vão ser enxugadas de todos os olhos. E estão sendo colhidas. Colhidas. Ele está ouvindo. Ele está recebendo. Ele está ouvindo as nossas orações. Sim. Aí você olha para a vida dessas pessoas. São presas dentro de um quarto depressivas. Sofrem por tantas coisas. Por um relacionamento que foi frustrado. Porque as suas decisões foram baseadas em suas escolhas erradas. Sofrem, vivem essa experiência. Mas não seguem a Jesus. A vida é a essência da vida, cara, em sofrer. Sim. Todos nós passamos por dias difíceis. Se não passamos, vamos passar. Quem constrói na rocha e quem constrói na areia vai passar. Faz parte da vida. E isso é uma consequência do pecado que entrou no mundo. Nós saímos do jardim. Nós saímos.
Então, querendo ou não, todos provam. A diferença é que os cristãos, ou aqueles que têm uma visão e entendem essa maturidade em Deus, conseguem ter uma visão diferente do sofrimento. Sim. Para outros, essas dores, esses problemas fazem eles irem para as drogas, para a bebida, para uma vida de prostituição, procurando amor em outras coisas. Há um autor chamado James Smith, que ele escreveu um livro que eu acho que todos deveriam ler. O tema do livro é o seguinte: você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. E isso é o fundamento do evangelho. Jesus disse: agora consiste em duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, cara, você não aprende a amar a sua dor, mas você aprende a amar aquele que está com você na dor. Então você vive todos os momentos, todos os momentos. Então as fragilidades nos fazem entender que há um tesouro escondido dentro de nós. E esse tesouro, ele só vai se revelar na medida que a gente é colocado em campo de batalha. É. É apenas assim. Incrível. É apenas assim. Isso é uma mente madura. E, João, caminhando para o final aqui, você está se graduando, está na vida acadêmica. Teve algum momento nessa vida acadêmica que houve um choque entre a tua razão e a tua fé, em meio a todos os desafios dessa vida acadêmica, dessa vida estudantil? E se teve, como é que você reagiu a isso? Como é que foi tua postura diante disso? Que eu sei que tem gente que está assistindo a gente que está nessa vida acadêmica e a gente sabe que é um ambiente cheio de lutas, cheio de distrações em outras coisas também. Então, fala pra gente como é que foi. Cara, eu sempre fui Como é que está sendo, né, que você tá terminando. eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Hum, Muito curiosa. Muito, muito, muito. E é interessante você perguntar isso porque a gente entende que nesse ambiente universitário a gente é atacado de todos os lados. de todos os lados. Todos os lados. Eu sei que tem muitos jovens que estão nos acompanhando aqui, que ou estão fazendo parte de um ensino médio, fundamental, ou já está em uma vida acadêmica, em uma universidade. Saia desse podcast preparado. Você vai enfrentar muitos desafios dentro dessa universidade. É. Muitos desafios. Sobre a sua pergunta, o que eu disse de que aqueles primeiros passos que eu comecei a ter na fé, aquelas experiências moldaram a minha vida, eu posso dizer que aquilo não me fez experimentar com tanta intensidade problemas quando eu entrei em uma universidade. Não me fez. Por quê? Porque aquilo me fez construir uma visão madura a respeito de alguns temas e entender que por detrás de uma pergunta sempre vai existir uma resposta. Uhum. Então, enquanto eu não tiver uma resposta para aquilo, eu não me deixo ser abalado. Uhum. Eu faço daquilo ali uma base para eu procurar entender e compreender aquilo. E como o meu primeiro contato de universidade foi uma instituição acadêmica teológica com base bíblica, talvez isso me ajudou a me estruturar melhor nisso. Uhum. Hoje, eu estou no segundo período da minha licenciatura em História. Então, eu já estou sentando em uma forma de conhecimento mais secular com uma base. Uhum. Com uma base. Mas tem muitas pessoas que assentam sem essa base. E não é um problema. Porque quando a gente fala de vocação, Deus usa médicos, Deus usa advogados e tudo Sim. bem com isso. É a instituição de Deus. Então, uma das maneiras de todos lidarem com essas dificuldades que podem surgir no seu ambiente universitário é entendendo que toda questão que for colocada diante de você, não coloque isso como um fim, mas como um início para você conhecer e saber construir uma resposta para aquilo. Há 2 anos atrás, eu participei de um evento lá no Rio de Janeiro a respeito da vida acadêmica e da vida cristã. E eu falei sobre ciência e fé. Essa mensagem está lá no meu canal do YouTube.
Você fica convidado a assistir, já fazendo uma divulgação aqui. Entre as ciências e a fé. Ali eu mostro, Karen, que toda ciência, toda a base de todo conhecimento nasceu na escritura. Uhum. Vamos pegar hoje uma das maiores universidades nos Estados Unidos, Harvard. Começou com curso de teologia. Uau. Não sabia? Começou com curso de teologia. No período inicial, ali do século XIX para o século XX, sabe qual que era as principais disciplinas em uma instituição universitária? Teologia, a primeira, depois vinha direito e depois vinha medicina. A teologia é conhecida como a rainha das ciências. Que lindo. Então foi acontecendo um processo que aí foi mudando isso, alguns problemas, fatos históricos, que foi mudando isso. Mas as bases ali foi através disso. Então perceba que a base para os outros conhecimentos, ou aquilo que era o principal curso em uma instituição, foi partindo disso, da escritura, do conhecimento. Então, se a escritura não está ali como base da nossa forma de pensamento, é inevitável. Você sabe por que a teologia foi tirada dessas universidades e não foi, e foi abrindo espaço para outras disciplinas? Porque a consciência no tempo era o seguinte: a gente precisa tirar Deus da história. Eu não posso encontrar Deus na ciência. Eu não posso encontrar Deus nisso aqui. Essa foi a tentativa de tirarem a teologia dessas universidades. Por quê? Deus não pode estar ali. Mas a gente entende que Deus está ali, porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Uau. Então, falando um pouco sobre isso, meu conselho para quem nos ouve e está inserido aí é que você entenda que você precisa conhecer a Deus, que tudo o que você está conhecendo, tudo o que você está ouvindo, os problemas que você está enfrentando, seja na sociedade que é inflamada de tantas questões que a gente vai vivendo hoje pelos tempos, questões culturais, ideologias, problemas que a gente vai tendo, se você não tem uma base segura no evangelho e não faz aquilo uma base de início para você começar a pensar, você vai sofrer. Como diz John Stott, crer é também pensar. Uhum. Então, se você quer ter uma fé madura, você precisa pensar e crer. Então, eu diria que seria por esses caminhos aí. Amém. E agora, diante de todo esse conhecimento que a gente recebeu, dessa conversa madura, obrigada, João. Eu queria que você olhasse aqui para a sua câmera e liberasse uma palavra para o jovem que está assistindo, para o acadêmico que está assistindo, para aquele que está no começo, descobrindo uma paixão pela palavra e desejando a experiência que essa palavra pode resultar. Sim. Você pode liberar uma palavra para ele? Com certeza, com certeza. Eu quero que vocês que acompanharam por esses minutos esse episódio se permitam gastar a sua vida em favor daquilo que vale a pena. Amém. Esteja disposto a entregar a sua vida para Jesus e a se desgastar por tudo que vale a pena. A gente até comentava, Karin, ali no início, sobre uma pregação no livro de Oséias, do profeta Oséias. No capítulo 1 de Oséias diz que Deus fala com Oséias e fala para ele tomar uma das mulheres das prostituições para conceber uma mensagem a Israel. E ali a gente percebe que se a gente está disposto a fazer com que a nossa vida seja uma pregação do evangelho, ou gastar a nossa vida em favor do evangelho, a gente tem que estar disposto a nos mover por um propósito. Sim. Por um nos propósito. Além de todas as coisas, além de todo o benefício, além de tudo, esteja disposto a se mover por um propósito. Se mova por um propósito na sua casa, se mova por um propósito na sua universidade, na sua igreja, na sua família, em tudo. Entendendo que Deus sempre vai requerer de você. E é muito melhor passar por tempestades, se movendo por um propósito, entendendo que Deus está ali, do que passar por dias tranquilos, entre aspas, e sem enxergar Deus.
Então se desgaste pelo evangelho, viva a sua vida, creio que a maioria do público será jovens, desgaste a sua juventude em favor de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para você e para sua vida. Vale a pena, né, amigo? Vale a pena, vale a pena. João, muito obrigada pela sua participação. Eu que Estou muito agradeço. feliz de ter você aqui. Eu também, muito Você obrigado. me inspira, você me Amém. ensina, e é bom que eu posso agora expandir para quem me conhece algumas das minhas referências de perto, que é você, minhas amigas. Então, estou muito feliz, muito obrigada. Amém, E obrigado. é isso, gente. Nós ficamos por aqui com esse terceiro episódio. Se você não assistiu os outros, volta lá e assiste. Deixa seu joinha de novo, compartilha com quem você conhece. E eu te espero no próximo. Que Deus abençoe você com força. Até a próxima.